Pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre o cacto samambaia. Ele tem um nome científico, mas eu prefiro deixar aí na tela para vocês, porque é meio complicado para poder pronunciar. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre o cultivo dele, como é que eu cultivo esse meu aqui, sobre vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Você que está me assistindo aí, muito obrigada. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Lídia e você está no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês também uma surpresinha desse cacto que eu achei muito interessante. Não sabia que isso acontecia, eu achei incrível e eu quero mostrar para vocês também. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o cacto samambaia. O cacto samambaia é um cacto muito fácil de cultivo. Ele tem esses pelinhos, ele não é muito espinhoso, ele é um tipo, ele espeta se a gente apertar, mas é um espinhozinho assim bem fininho. Até a parte dele mais adulta, os espinhos ainda são bastante levezinhos, mas se apertar, ele pode espetar. É um cacto que não gosta de muito sol. Para você cultivar esse cacto, você precisa cultivar ele à meia sombra. Que eu digo à meia sombra? Você cultivar ele no local que bata sol, assim, só um sol da manhã, aquele sol que fica até umas 10 horas da manhã, ou então embaixo de um sombrite. Pode ser também debaixo de uma árvore onde o sol bate, assim, só umas frestazinhas. Não pode pegar muito sol, porque se ele pega muito sol, ele fica com a cor escura, não fica bonito e além disso ele queima e acaba ficando, abre espaço aí para pegar fungo, porque ele adora um fungo também, aquele fungo que parece um ferrugem. Esse cacto, ele floresce, ele gosta de florescer em época quente. Então, assim, no verão, primavera, verão, é a época que ele está florindo. Ele é de origem mexicana e ele é um cacto que é fácil de propagar. Ele sai mudas assim pelas hastes dele, assim, ó, pelas folhas, ele sai, pode ver aqui, ó, ele vai saindo raiz. Então toda planta que sai essas raízes, assim, ó, são plantas bem fáceis de cultivo. Porém, esse não é igual os outros cactos que a gente pode pegar para poder fazer as mudas, a gente pega e tosse, né? Os outros cactos a gente faz isso aqui, a gente tosse e retira os galhos. Esse aqui, ele não aceita fazer isso. Então, assim, se a gente torce ele tem o meio dele assim, ó, ele tem que eu chamo de coluna do cacto, é bem dura e na hora que a gente puxa, isso acaba ficando e sai só o bracinho dele assim, parecido um churros. Então não devemos fazer isso. O melhor é pegar uma tesoura de poda ou qualquer coisa que corte ele aqui para poder isso não acontecer. Ou também você pode destacar, você pode cortar ele, deixar cicatrizar e depois plantar. Então, assim, o único cuidado que tem que ter na hora de fazer muda é isso. A floração dele, esse cacto ele floresce à noite e não dura muito tempo não. Ele é tipo as flores aí da pitaia mesmo, que floresce à noite, né? E depois, assim, ao amanhecer, ela já murchou. Mas esse aqui dura menos ainda, como se fosse uma dama da noite. Ele floresce e acho que em menos de umas 5 horas a flor dele já murchou. Mas é uma flor muito bonita. Eu vou deixar uma flor aí para quem não conhece. É uma flor que eu peguei na internet, porque o meu também nunca floriu. Eu não sei. Esse cacto aqui já tem mais de um ano. Eu comprei ele no supermercado, ele era apenas um brotinho assim, ó. E desse brotinho ele foi saindo esse monte assim por cima. Então, não precisa plantar mais de um bracinho, você planta um e desse um ele vai nascendo. A cada local aqui do pelinho, ele nasce uma muda. Então, faz esse pente aqui, como vocês podem ver, que aqui está o meio dele e ele nasceu, olha, nasceu broto para lá, para cá e fez parece uma antena, né?
Então é muito fácil o cultivo aí. É, é um cacto muito bonito que você pode plantar aí para ficar pendente. E o meu tá plantado aqui, ó, numa embalagem de sabão. Mas eu não recomendo esses tipos de embalagem para plantar cacto. Por quê? Porque o cacto ele pesa muito. Essas folhas dele são muito pesadas e ele enche demais. Então, tanto esse cacto aqui quanto o rabo de macaco não convém plantar em essas embalagens de plástico, porque ele precisa ficar pendurado, porque é um cacto pendente e se você coloca ele, pode colocar até uma alça bem forte, mas o que acontece é que a embalagem também não aguenta, ela acaba rasgando, aonde que a gente faz o furo aqui, ó, ela acaba rasgando, olha, aqui, ó, fiz o furo aqui, né? Então isso aqui pesa e acaba rasgando e acaba caindo, quebrando todo o seu cacto. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo de usar essa embalagem com suculenta até menos pesada e isso aconteceu. Então, esse aqui ele está correndo risco disso acontecer, mas se isso acontecer também eu não vou ligar porque é um cacto de muito fácil cultivo. Então, depois eu faço um replante dele aí em um local assim mais seguro, porque quando eu fiz esse replante aqui eu ainda não conhecia ele, eu não sabia que ele ficava tão volumoso assim. Então, por isso que eu plantei ele nessa embalagem. Esse cacto também, ele tem uma coisa que pode ser até um problema para muitos, né? Que é o fato da raiz nascer, ele fica nascendo raízes assim pelas folhas. E aí essas raízes aqui, se você deixar essas raízes em contato com a parede, ele acaba pregando, ele gruda mesmo na parede e aí ele sai subindo na parede. Então assim, você pode cortar, se você não quiser, você pode pegar uma tesourinha e aí você pode cortar essas raízes que ele não vai ter nenhum problema também. Então, é questão assim de preferência mesmo. Se você não gostar com essas raízes, é só vir aqui, ó, e cortá-las, porque ele já tem a raiz no substrato, então ele não precisa dessa raiz. Ele começa a emitir essa raiz porque ele é um cacto que ele pode ficar muito bem aí em árvore, então ele emite isso aqui porque ele gosta de grudar nas coisas. Se ele não ficar pendente, ele quer subir como um trepadeiro, então por isso que ele sai essas raízes. E se você plantar ele encostar no chão, ele vai alastrar no solo, ele vai, onde que ele encostar, ele vai se alastrando e vai grudando e fica muito difícil assim para retirar. Então, o bom mesmo é você plantar esse cacto aí num vaso pendente, numa cuia bem reforçada, de preferência que tem aquele suporte, né, com alça de aço, para poder ter uma garantia aí de aguentar bastante tempo e não acontecer um acidente com ele. O substrato para cultivar esse cacto não precisa de muita coisa não, basta você pegar uma terra vegetal, essas terras que a gente compra aí em todos, na floricultura, aqui eu compro nas casas de onde vende ração, a gente sempre acha, né, a terra vegetal, é aquela terra preta que já vem adubada, e também você pode colocar aí uma areia grossa, aquele areia, se você não confia aí nas areias de construção, você pode colocar aí areia de filtro de piscina. E o que eu mais uso mesmo são aquelas areias que aquelas areias que chama de cascalho, que ao fazer o reboco, né, joga aquela que sobra da peneira, aquela bem grossinha. Eu costumo lavar aquela areia, colocar água sanitária, desinfetar ela bastante e depois eu uso ela no meu substrato aqui para cacto, né? Mas eu normalmente eu tenho usado aqui para fazer minhas mudas apenas o esterco e a terra. Eu estou usando aqui, ó, eu tenho o substrato, eu estou usando aqui. Nesse substrato eu tenho terra normal, terra vermelha e eu misturei aqui esterco equino. E pode usar esterco bovino, esterco de gado, qualquer tipo de esterco, né, que você quiser misturar
O importante é que essa terra seja uma terra bem assim, que o substrato fica bem airado, bem soltinho. Não pode, esse cacto ele não tolera muito encharcamento. Então, se você plantar ele no substrato que vai ficar muito barrento, aquele substrato que forma um torrão, que compacta muito, não vai dar certo porque é um cacto que não tolera água mesmo. Ele costuma melar com muita facilidade. E sobre a rega dele, você tem que regar assim com muita cautela, além de ter que estar num substrato, né, que a água não pare, e você não pode ficar molhando muito também, porque ele aguenta muito tempo de ficar sem rega, e quando você for regar, é bom dar preferência aí a regar de manhã. A gente costuma regar nossas suculentas, a gente prefere à noite, né, porque de manhã, daí a pouco vem o sol e a gente tem medo, né, que a planta acaba cozinhando. Mas no caso desse cacto aqui, o melhor mesmo é regar na parte da manhã, porque ele tem muita tendência a dar fungos, aquele fungo que faz. Quem tem ele aí já deve ter presenciado. É um fungo que o meu não tem, mas é um fungo que ele fica um ferrugem amarelo assim, e geralmente isso acontece com ele passar muito tempo com umidade, né? Então pegar chuva também não é nada bom para ele. O meu ele está no beiral de uma casa, então ele pega chuva, mas ele não pega tanto. Mas dá para perceber que aonde para a água aqui, ó, já tem esse fungo que faz ele ficar assim com essa cor bem esquisita. Não sei se você consegue ver, mas ele tá aqui uma cor assim bem esquisita, que é onde que fica molhado. E agora vou arrancar aqui uma mudinha para vocês verem aí como é que eu faço muda. Eu pego apenas uma tesourinha, pego o tesourinho, ó, e eu venho e corto aqui. Aí eu cortei. Esse aqui, como tá pequeno, eu vou retirar mais algum aqui. Eu gosto sempre de plantar 3, mas não é necessário, né? Porque vocês já podem ver aí que ele enche bastante, mas eu gosto de fazer isso, de plantar três mudinhos, olha. Essa aqui já tem até uma raizinha. Aí para plantar, basta posicionar aqui no substrato. Como eu falei, ele enraiza muito rápido, porque ele já dá raiz naturalmente, então não é um cacto, não é tipo rabo de macaco, que dá um pouquinho mais de trabalho, não. Esse cacto aqui, ele é muito fácil. E ele é bem lindo também, gente, olha. Se você que está começando aí no cultivo aí de cacto, eu recomendo começar por esse aqui, porque com esse aqui você não vai se frustrar, né? Então você vai ficar feliz, porque você vai plantar o seu cacto e você vai ver o desenvolvimento dele em pouco tempo, então você vai ficar com mais ânimo aí para continuar cultivando, porque se a gente começa a cultivar uma planta mais difícil e na primeira tentativa não dá certo, né, a gente acaba animando. Então, começando assim pelo mais fácil, é bem legal porque a gente, né, tem mais ânimo aí para poder cultivar. E agora eu vou mostrar para vocês a surpresa que aconteceu com esse cacto. Eu achei incrível, eu não sei como que isso foi acontecer. E eu vou ter que virar a câmera agora porque ele tá uma folha maior. Eu vou virar a câmera e já mostro para vocês. Então, gente, aqui está a surpresa desse cacto. Olha para você isso aqui, o que aconteceu? Eu tô impressionada porque ele tentou virar uma pitaia, gente. Olha isso aqui. Isso aqui, ó, é uma folha de pitaia, mas ela está no cacto samambaia. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber aí a diferença aí de folhas. Perceba que o cacto samambaia, ele tem, ele tem esses risquinhos que eu não sei como que chama, se é coluna, que ele tem entre 6 e 5. Ele costuma sair com 5, com 6, essas coluninhas assim. Costuma sair também com 4, mas
Nesse caso aqui, ele saiu com 3, igual a pitaia. A pitaia, ela tem esse lado liso aqui, ó. Quem cultiva a pitaia aí vai entender do que eu estou falando. A pitaia, ela tem esse lado aqui liso e ela vai sair nessas raízes. E essas raízes vai grudando no onde que você plantar, se plantar perto de um pau, na parede, vai grudando também. E os espinhos, perceba que os espinhos são grandes, não são pelinhos, olha. Não são pelinhos. Aí você fala assim: não, é porque essa aí tá adulto, essa folha aí tá adulta, então ele vai ficar assim. Não, gente. Esse cacto, a única folha adulta dele é esse aqui, ó. Olha a diferença. Essa é a folha adulta dele. E olha os espinhos. Continua sendo uns espinhos bem assim, peludinhos assim. E olha, nesta folha adulta, nasceu, olha. Nesta folha aqui, pode ver que ela nasceu aqui. Nasceu a folha da pitaia. E esse cacto não é daqueles cactos que vem na pitaia, que a gente chama de cavalo. Esse cacto, como é um cacto de muito fácil cultivo, que enraiza muito rápido, ele não é plantado em pitaia. Os cactos que são plantados em pitaias são os cactos que têm mais dificuldade aí de enraizar. Mas o cacto samambaia, provavelmente você não vai encontrar ele aí plantado em pitaia, a não ser que seja apenas por experimento ou para fazer uma coisa diferente. Mas para comercializar ele não tem necessidade, porque é um cacto muito fácil. Então, não é por causa de enxertia, alguma coisa assim, que nasceu essa pitaia aqui. Eu só não consigo entender porque eu tenho pesquisado e não encontrei nenhum cacto samambaia com essas folhas aqui de pitaia. No máximo, ele ficar com a folha bem grossona mesmo, na folha que vai ficando mais desenvolvida, fica bem grossa, mas não tem nenhum aspecto aí de pitaia. Ele tem várias colunas aqui, tem várias, e não tem nada a ver com pitaia. Apenas uma folha que ele quis ficar. E ele ficou do tipo daquela pitaia vermelha, não é da pitaia, porque tem vários tipos de pitaia, né? Eu tenho a pitaia vermelha e esse aqui ficou com a mesma folha da pitaia vermelha. E eu estou esperando que ele dê flor para eu ver como é que vai ser o fruto dele, se vai ser igual o fruto da pitaia, né? Porque já que a folha de pitaia deve dar um fruto aí igual de pitaia. Espero que eu tenha passado todas as informações. Se ficou alguma dúvida que você quiser saber sobre o cacto samambaia, é só você deixar aí nos comentários que teria o maior prazer em responder vocês. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.